Olá, eu sou o pastor Joãozinho, pastor da Igreja do Evangelho Quadrangular aqui em Botucatu, e estou passando por aqui para dizer a você: Deus tem uma palavra para o teu coração. Este vídeo, esta mensagem que você vai ouvir agora, certamente vai acrescentar algo na tua vida. Espero que ela fale realmente com você, seja uma palavra transformadora que possa te levar mais perto de Deus. Que Deus te abençoe. Você está sedento pela palavra de Deus? Estamos sedentos por este momento. Esse momento de louvor, de adoração, ele é importantíssimo no culto ao Senhor nosso Deus. É o momento em que nós louvamos, adoramos ao Senhor. Mas ouvir a palavra de Deus é o alimento para o nosso espírito. Amém, irmãos? Deus tem uma palavra para o meu e para o teu coração. Eu gostaria que você falasse com Deus agora. Peça ao Espírito Santo que fale com você, e eu tenho certeza que Ele vai falar. Agora preste atenção, a forma como o Senhor vai falar com você não é a mesma que Ele vai falar com o teu irmão, com a tua irmã que está do teu lado. Ele vai falar com cada um de nós, segundo aquilo que nós precisamos receber. Amém? Tenha certeza disso. Vamos falar com o Senhor. Querido Deus e Pai, cantamos louvores, adoramos o Teu nome. Sentimos a Tua doce presença neste lugar, Senhor. Ó Deus, sabemos que o Teu Espírito Santo está na condução deste culto. E tudo quanto, ó Deus, fizemos até aqui, foi para a glória do Teu nome. Senhor nosso, mas agora é o momento em que nós desejamos ouvir a Tua voz. A voz do Teu Espírito a falar ao nosso espírito. Ó Deus, abra o nosso entendimento, nos dê compreensão acerca daquilo que o Senhor quer tratar conosco agora. E, sobretudo, Senhor, nos leve ao centro do Teu querer, a realização dos Teus planos, dos Teus projetos, em o nome de Jesus. Amém. Antes de nós lermos o texto sagrado, deixa eu fazer uma pergunta, sem nenhum constrangimento, mas eu gostaria que levantasse as mãos quem esteve conosco aqui no culto da quarta-feira, na abertura da nossa conferência. Quem é que esteve? Levante a mão, bem alto, você que pôde estar aqui. Eu sei que tem irmãos que infelizmente não puderam, mas nós temos aqui um bom número de irmãos que puderam estar aqui. Então, especialmente vocês que estão aqui e que estiveram aqui na quarta-feira, vão entender o que o pastor vai falar. Você vai se lembrar das palavras do pastor Gabriel, São 19 horas e 8 minutos agora, que o anjo das 20 horas está preparado aí perto de você com a salva. Sim ou não? Você entendeu? O anjo das 20 horas está aí do lado de cada um agora, para receber o nosso glória, para receber o nosso louvor, para receber a nossa adoração, para Ele entregar ao ancião das 20 horas, que vai transformar isso num cheiro suave, num perfume agradável diante de Deus. E eu pergunto para você: vamos encher esta salva ou não? Vamos encher esta salva ou não? Então começa a abrir a tua boca, começa a abrir o teu coração, começa a dar glórias ao Senhor nosso Deus. Amém, irmãos? Às vezes nós perdemos isso. Às vezes nós perdemos isso da mente, do coração. Que o Senhor seja louvado, que o Senhor seja bendito, que o Senhor seja glorificado para todo sempre. Amém. É muito importante, irmãos, é muito importante, especialmente durante o momento da palavra, que você preste atenção, que você fique ligado a tudo aquilo que sai aqui do altar, mas que isto não lhe impeça de abrir a tua boca e glorificar o Senhor. Amém, irmãos? Que você e eu, que todos nós estejamos ligados àquilo que o Senhor vai falar, mas que esta atenção não tire de nós a liberdade de nós glorificarmos o nome do Senhor, porque eu preciso que a minha salva chegue cheia na presença do Senhor. E eu gostaria que a tua também chegasse. Amém? Muito bem. Abra a tua Bíblia na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1. Nós vamos ler apenas um versículo para a palavra desta noite. Filipenses, capítulo 1, nós vamos ler o verso de número 6. Aqueles irmãos que não estavam aqui na quarta-feira e que de repente falam: poxa, o que o pastor está falando que eu não entendi nada? Num outro momento eu explico. Amém, irmãos?
né? No outro momento com detalhes, agora o tempo não permite, mas vamos encher a nossa salva de glórias, de louvores, de adoração ao nosso Deus. Filipenses capítulo 1, versículo de número 6, Paulo está dizendo aos irmãos da igreja de Filipos o seguinte: tendo por certo isto mesmo, que aquele que começou em vós a boa obra, a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Amém? Vamos fazer a leitura deste versículo todos juntos, em voz alta? Vamos lá? Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Os irmãos podem se assentar. Aquele que começou em vós a boa obra. Esta boa obra, um dia, ela foi iniciada na vida de cada um de nós que estamos aqui. O Espírito Santo do eterno Deus começou em cada um de nós esta boa obra. E aqui Paulo está dizendo aos irmãos da igreja de Filipos: aquele que começou em vós a boa obra, ele há de aperfeiçoá-la. Em algumas outras versões diz: ele há de completá-la até ao dia do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, nós estamos, eu particularmente, mas creio que a igreja também, nós estamos ainda respirando os ares da nossa conferência Tempos de Avivamento. Para aqueles nossos irmãos que puderam estar aqui, de repente nas 3 noites, ou você que pôde estar aqui pelo menos em uma das noites, ou de repente você que não esteve aqui nenhuma das noites, mas na quarta-feira teve a oportunidade de acompanhar a abertura da conferência através da nossa live. Foi realmente um tempo glorioso, foi um tempo de avivamento. Nós estamos vivendo isso, nós estamos respirando isso, um tempo de curas, um tempo de libertação, de batismo no Espírito Santo, irmãos sendo renovados, irmãos se reconciliando com o Senhor. E na sexta-feira, fechamos a nossa conferência com o pastor Gabriel Otávio, com chave de ouro, chave de ouro. Por quê, irmãos? Porque na sexta-feira nós levamos as águas do batismo, mais 21 novos irmãos. 21 almas receberam a Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas e desceram as águas do batismo. Então isso alegra o nosso coração. Mas preste atenção, irmãos, nós falamos aqui agora que 21 novos irmãos receberam a Jesus como Senhor e como Salvador, exatamente nesta ordem. Amém, irmãos? Exatamente nesta ordem. Não receberam Jesus como Salvador e como Senhor. Mas como assim, pastor? Não é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Primeiro nós recebemos Jesus como Senhor, e em seguida Ele se torna o nosso Salvador. Amém? Foi isso que estas 21 pessoas fizeram. E eu quero ilustrar para você apenas para abrir o seu entendimento. Vamos pensar aqui, nós estamos falando de receber a Jesus. Eu já recebi, você já recebeu. Nesta sexta-feira, irmãos receberam a Jesus como Senhor e como Salvador, Só para ilustrar, para você entender. Vamos imaginar na época da escravatura, que tivesse alguém muito rico, muito poderoso, de grande conceito na sociedade da época. Estou falando da época da escravidão, como ilustração. E uma pessoa rica, abastada, com um coração humano, com um coração bondoso, com um coração amoroso. Este homem chegasse na feira de escravos, onde estavam ali os escravos para serem vendidos, e aquele homem, com todo o seu dinheiro, com todo o seu poder, com toda a bondade, com todo o amor do seu coração, da sua alma, ele chegasse ao dono daqueles escravos naquela feira e dissesse: olha, eu quero que você liberte todos esses escravos. Eu pergunto para você, meu querido irmão e irmã,
Aquele homem, por mais poderoso, por mais influente que ele fosse, ele tinha esse poder, ele tinha essa autoridade para chegar ao dono daqueles escravos e dizer: olha, eu quero que você liberte esses escravos. Ele poderia fazer isso ou não? Sim ou não? Não. Por quê? Porque não lhes pertencia. Amém, irmãos? Se aquele homem poderoso, rico, com coração amoroso, bondoso, se compadecendo da situação daqueles escravos, realmente que queria vê-los libertos, qual a primeira coisa que ele deveria fazer? Ele deveria se tornar senhor daqueles escravos. Sim ou não? Senhor. E para ele se tornar senhor, ele teria que fazer o quê? Pagar o preço. Amém? Você está entendendo isso? Só depois que ele se tornasse senhor, através de pagar o preço, que ele poderia se tornar o Salvador, o libertador. O Senhor pagou o mais alto preço por nós. Ele não podia simplesmente nos libertar sem que antes se tornasse o nosso Senhor. Ele se tornou primeiro o nosso Senhor. Você o recebeu, nós o recebemos um dia como nosso Senhor. E porque Ele se tornou nosso Senhor, Ele pôde se tornar o nosso Salvador, o nosso libertador. Eu e você, meu querido irmão e irmã, nós já estamos livres, nós já fomos libertos, amém? Nós já fomos libertos, mas preste atenção, eu ainda não comecei a pregar, hein? Vamos entrar no texto, ainda não é a pregação, e o que eu vou falar agora também não faz parte da pregação, mas só para você entender. O pastor disse que nós fomos comprados não com o preço do ouro ou da prata ou qualquer outra coisa corruptível deste mundo, conforme diz a palavra de Deus, mas fomos comprados pelo precioso sangue de Jesus Cristo. Eu disse agora pelo Espírito Santo de Deus que eu e você somos livres. No entanto, meu querido irmão e irmã, já declarei isso muitas vezes, declaro outra vez, e creio que todos nós que estamos aqui, temos esse mesmo sentimento. Eu sou aquele escravo, eu sou aquele servo da orelha furada, aquele que, mesmo sendo livre, por amor ao meu Senhor, eu permaneço servindo a Ele, e vou servi-lo até o fim, amém? Você que conhece, que tem mais intimidade com a palavra, sabe o que o pastor está dizendo. Lá no passado, o escravo da orelha furada era aquele que recebia a alforria, mas por amor ao seu Senhor ele não ia embora. Eu sou livre, você é livre, mas por amor ao nosso Senhor nós permanecemos aqui, amém? Mas nós falamos de um tempo glorioso que nós vivemos essa semana agora que passou, e eu falei inclusive a respeito do batismo de 21 pessoas, e eu acho que nós temos uma foto aí. Eu gostaria, se possível, projetasse ela para nós, para aqueles que não estavam aqui. Aí estão os nossos irmãos que na noite de sexta-feira desceram as águas do batismo, 21 novos irmãos. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Você pode glorificar o Senhor por isso? Mas forte, irmãos, forte, muito forte. Louvado seja Deus. Pode tirar. São irmãos que receberam a Jesus como Senhor, e portanto o Senhor tornou-lhes seu Salvador, nosso Salvador, amém, irmãos? Mas entrando na palavra, na mensagem, eu gosto sempre de pensar na igreja do Senhor Jesus da forma como de fato ela é, porque às vezes nós falamos de igreja, e principalmente neste tempo, ou já há muito tempo, em que tantas denominações têm surgido, e nós inclusive somos uma denominação. Às vezes parece que, e quando falamos de igreja, falamos de uma instituição, falamos de uma organização. Mas eu, quando penso igreja, eu gosto de pensar igreja não como organização, mas como um organismo, amém, irmãos? Um organismo vivo. Somos uma instituição, sim, é verdade, somos uma denominação, como tantas outras denominações, somos uma pessoa jurídica, e é preciso até que seja assim, para nós respondermos perante as leis do nosso país, mas isso é uma questão humana,
Na questão divina, na questão espiritual, igreja não é uma instituição, igreja não é uma organização, igreja é um organismo, igreja é um corpo, um organismo vivo. E é assim que eu gosto de pensar igreja, é assim que eu gosto de ver igreja. E quando nós pensamos em um organismo, nós pensamos no quê? Nós pensamos em um ser, um ser vivo, que nasce, que cresce, que amadurece, que produz e reproduz. Amém? Todo organismo vivo, e especialmente o ser humano, ou podemos pensar de repente animais, ou de repente podemos pensar em árvores frutíferas, alguma coisa nesse sentido, nasce, cresce, se torna adulto, produz e reproduz. Nós, como seres humanos, nós somos assim. Nós, como seres humanos, nós somos assim. Nós, como igreja do Senhor, somos assim. Amém, irmãos? Como igreja do Senhor, nós também somos assim. A igreja do Senhor Jesus Cristo, ela nasceu no dia de Pentecostes. Os irmãos todos que conhecem a palavra sabem disso. Nasceu ali a igreja. E a igreja ela foi crescendo. E a igreja ela foi amadurecendo. E a igreja ela produz. Nós produzimos muitas ações positivas enquanto igreja. Enquanto igreja nós produzimos as nossas ações sociais, aquilo que nós fazemos, aquilo que beneficia as pessoas, aquilo que beneficia a sociedade. São frutos que nós produzimos. Mas não apenas produzimos, mas também reproduzimos. Nos reproduzimos. Se você pensar numa árvore frutífera, ela segue exatamente este caminho. Ela vai nascer, ela vai crescer, ela vai produzir. Se ela é uma árvore frutífera, ela vai produzir os seus frutos, sim ou não? Aí ela está produzindo, como nós também devemos produzir os nossos frutos, mas também esta árvore frutífera, ela vai reproduzir. Ela produz os seus frutos e ela se reproduz através das suas sementes. Amém, irmãos? Nós temos produzido, aqueles que são adultos, aqueles que têm crescido já na fé, nós temos produzido para o reino de Deus, e louvado seja Deus que nós também temos nos reproduzidos. E quando nós olhamos lá para o livro do Gênesis, nós vamos ver a ordem do Senhor, para que cada um venha a reproduzir segundo a sua espécie. E neste final de semana, ou mais exatamente na sexta-feira, nós nos reproduzimos em mais 21 pessoas que desceram as águas do batismo e outras que se reconciliaram com o Senhor. Amém, irmãos? Amém? Mas preste atenção, falando agora não como igreja de forma coletiva, mas como igreja individual, pessoal, cada um de nós, como igreja de Cristo. Só pode produzir e reproduzir depois que nós atingirmos a fase adulta, a fase que você tem condições já de produzir e de reproduzir. Ninguém vê uma criança produzindo absolutamente nada e nem reproduzindo. Ela nasce, ela será cuidada, ela vai crescer, ela vai se tornar adulta e então ela vai cumprir os propósitos. Assim somos nós também. Lembre-se que nós lemos aqui um versículo que o apóstolo Paulo diz: tenho por certo que aquele que começou em nós a boa obra, há de aperfeiçoá-la, há de completá-la até o dia do Senhor. Eu quero falar aqui, não só com aqueles nossos irmãos que estão presentes, que foram batizados nesta sexta-feira, mas com todos que estão aqui nesta noite, com aqueles que estão conosco através da live. Muito embora grande parte dos nossos irmãos, ou a maioria dos nossos irmãos, são pessoas adultas, e estou falando aqui espiritualmente falando, pessoas que já estão produzindo, pessoas que já estão reproduzindo para o reino de Deus, mas que apesar disso, todos nós estamos neste processo de aperfeiçoamento. Amém, irmãos? Nenhum de nós, a começar por mim, que imagino talvez
ser aqui o crente mais longevo, né? Eu ia falar velho, mas velho, crente velho, não dá, né? Mas antigo também não dá, não sei. Sênior, nossa, isso aí, depois os irmãos falam para mim o que é isso, viu, irmãos? Brincadeira. Então, veja bem, né? Sendo eu, imagino, pode ser que tenha irmãos aqui que estejam há mais tempos na caminhada, né? Mas eu vou completar 50 anos que eu me converti, que eu fui batizado. Mas ainda estamos nesse processo. Amém, igreja? Estamos nesse processo de aperfeiçoamento. Mas eu louvo a Deus por isso. Eu louvo a Deus pela minha vida, eu louvo a Deus pela vida dos irmãos que estão aqui há 1 ano, os irmãos que estão aqui há 2, há 5, há 10, há 20, há mais tempo. E louvo a Deus pela vida desses irmãos que foram batizados também nesta sexta-feira. Por quê, irmãos? Porque eu posso falar por mim e posso falar por você também, sem medo de errar, que graças a Deus, hoje, eu sou melhor do que eu fui ontem. E você também. Amém? E você também. Nenhum de nós chegamos na estatura do varão perfeito. Nenhum de nós. Não alcançamos ainda a plenitude. Mas nós estamos melhorando cada dia. Porém, não podemos esquecer daquilo que diz a palavra de Deus. De que forma nós estamos melhorando ou por que nós estamos melhorando? Porque a palavra do Senhor, que é fiel e verdadeira, ela diz: aquele que começou em vós a boa obra, ele vai terminá-la. Ele vai terminá-la. Ele vai concluir. Amém, irmãos? Ele vai concluir. E veja bem, meu querido irmão e irmã, isto é uma promessa da palavra de Deus. É uma promessa da palavra de Deus. E quando nós pensamos na promessa da palavra de Deus, ou em uma promessa da palavra de Deus, nós não estamos falando apenas de uma intenção do coração de Deus, de uma vontade de Deus, como às vezes as promessas que nós fazemos. Às vezes nós fazemos promessas e fazemos bem intencionados até. É a intenção do nosso coração fazer aquilo que dissemos, ou mudar naquilo a que nos propomos. Existe realmente uma vontade, existe uma intenção. Nós até fazemos um compromisso, fazemos uma promessa e de repente nós não conseguimos cumprir, de repente nós falhamos. Mas quando nós estamos falando a respeito da promessa do Senhor, da palavra do Senhor, nós não estamos apenas falando de uma intenção de Deus ou de uma vontade, nós estamos falando de algo que nós temos certeza plena que vai acontecer. Amém, irmãos? Vai acontecer na minha vida e vai acontecer na tua vida também. E por que é que o Senhor me trouxe ao coração esta mensagem neste dia? Justamente, irmãos, porque pela experiência dos 42 anos de ministério que eu tenho, não estou falando a respeito desses irmãos que foram batizados na sexta-feira, nem dos que foram batizados no último batismo, nem no penúltimo batismo, mas pela experiência ao longo desses anos, eu tenho ouvido de muitos irmãos e tenho visto a preocupação de muitos irmãos, de muitas pessoas, do momento de tomarem a decisão, ou mesmo depois de já terem feito esta decisão: pastor, mas e se eu não conseguir cumprir o meu compromisso? E se eu não conseguir me manter firme na presença do Senhor? E se de repente em algum momento eu fracassar? E se de repente em algum momento eu me desviar da presença do Senhor? Deixa-lhe dizer: aquele que começou em você a boa obra vai completá-la até o dia do Senhor. Ninguém vai ficar no caminho. Ninguém vai ficar no caminho. Amém, irmãos? Amém. Eu não consigo pensar, eu não consigo imaginar alguém que se batiza hoje com a intenção de desviar amanhã. Eu não consigo pensar. Olhei para aquele lado, vi o pastor Geraldo, querido irmão, amigo, membro desta igreja, líder da equipe Explosão, que trabalha com casamentos. O senhor trabalha com casais, não é? O senhor consegue, pastor Geraldo, o senhor que é líder de casais, que viaja esse Brasil inteiro, trabalhando na direção do Espírito Santo para a restauração de casamentos, de lares, de famílias. O senhor consegue pensar em um casal de noivos que chega no altar hoje para se casar, pensando em divorciar amanhã?
O senhor consegue pensar assim? Alguém consegue pensar isso, irmãos? Eu pensava isso. Ó. Sandra, eu caso com você hoje e largo de você amanhã. Amém, irmãos? Imagina. Na eternidade nós vamos estar juntos. Amém, irmãos? Nós casamos para estar juntos na eternidade. Na eternidade, irmãos, na eternidade. Não é? Se eu falar, por exemplo, a respeito da minha vida, não é o tema da mensagem não, hein? Não é? Depois a Sandra fala comigo lá em casa. Né? Se eu pensar a respeito da minha trajetória, da nossa jornada, do dia em que nós nos casamos, em 15 de maio de 1982, até o dia de hoje, quantas lutas, quantas batalhas, quantas dificuldades, quantos tropeços. São 40 anos, mas não é 40 anos de um caminho retinho, de flores, sem problemas, sem dificuldades. Mas é um caminho que o Senhor esteve conosco todos os dias. Amém, irmãos? O Senhor esteve conosco todos os assuntos aqui, mas é uma coisa interessante, que a nossa experiência, e penso que deve ser a experiência de muitos outros casais também, né? Imagino que seja, mas eu posso falar da minha experiência com a Sandra. Ao longo do tempo, o nosso casamento só foi melhorando. Amém, irmãos? Por quê? Porque aquele que começou em nós a boa obra, vai aperfeiçoá-la, vai completá-la. Traga isso que eu estou dizendo para a tua vida cristã, para a tua vida espiritual. A palavra de Deus diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, vai brilhando mais e mais, vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Amém? Vai brilhando. Você que começou sexta-feira, né? Hoje você está melhor do que antes, mas a cada dia o Senhor vai te abençoando, né? A cada dia o Senhor vai sendo contigo. Agora não se esqueça de uma coisa importante. A palavra de Deus através de Paulo, neste versículo 6 do capítulo 1 da carta aos Filipenses, diz: tenho por certo que aquele que começou em vós a boa obra, há de aperfeiçoá-la, há de completá-la até o dia de Jesus Cristo. Quem foi que começou em nós a boa obra, irmãos? O Espírito Santo de Deus. Amém? O Espírito Santo de Deus, foi Ele que começou a boa obra. Viu? Eu não vou ser aperfeiçoado, eu não vou ser melhorado, nem você também, por conta da nossa vontade, do nosso esforço, do nosso desejo. É claro que isto é necessário. Eu preciso querer melhorar, eu preciso cada dia desejar ser aperfeiçoado, mas não é na força da minha carne, não é na força do meu braço, não é na força da minha vontade, até porque na força de vontade de cada um de nós, em qualquer área da nossa vida, meu querido irmão e irmã, nós podemos ir até um ponto. Você se determina alguma coisa e você começa, e você se esforça, e você vai, e você vai, e você vai, mas chega no momento em que as forças acabam, a nossa vontade acaba, a nossa vontade muda, a nossa vontade muda. Então não é na força da minha carne ou da tua carne que esta palavra se cumprirá nas nossas vidas, mas naquele que começou em nós a boa obra, no Espírito Santo de Deus. Enquanto eu e você, meu querido irmão e irmã, permanecermos submissos ao Espírito Santo de Deus, enquanto eu e você que está conosco nesta live, permanecermos à disposição do Espírito Santo de Deus para que Ele trate conosco, para que Ele trabalhe nas nossas vidas, você pode ter certeza que esta promessa se cumprirá. Todo crente, meu querido irmão e irmã, ele deve ter no seu coração o desejo de ser como aquele vaso das mãos do oleiro, que a palavra do Senhor, ou que o Espírito do Senhor revelou ao profeta Jeremias. Desce até a casa do oleiro e lá eu vou te mostrar. E a palavra de Deus diz que o profeta desce, isso em visão, irmãos, é uma visão, em espírito. Ele desce até a casa do oleiro, e ele vê o oleiro trabalhando ali então, num vaso de barro, e ele fica observando o oleiro moldar o vaso,
e de repente, em algum momento, aquele oleiro pega aquele vaso, amassa aquele vaso e torna a fazer dele um vaso novo, segundo agrada aos seus olhos. Se eu e você permanecermos submissos à vontade do Espírito Santo, deixarmos o Espírito Santo tratar conosco, você pode ter certeza que todas as nossas imperfeições, todas as nossas fraquezas, né, tudo aquilo que não se alinha com a vontade de Deus, que não agrada aos olhos de Deus, tudo isso vai ser tirado, todas as nossas impurezas serão tiradas, serão purificadas, porque existe uma promessa. Então você tem a certeza absoluta que você que foi chamado e escolhido pelo Senhor, não se preocupe, porque o Senhor é poderoso para te levar até o final. O Senhor é poderoso para te levar até a glória. Você não vai ficar no meio do caminho, você não vai ficar prostrado no meio do caminho. Ah, pastor, mas e se eu falhar? E se eu fraquejar? E se eu tropeçar? Pois é, né? E se acontecer? Eu louvo a Deus, irmãos, porque Deus tem me dado graça. E quando o Senhor me traz uma palavra, todas as vezes que eu trago uma mensagem, é na direção, na inspiração do Senhor. O Senhor abre a minha mente, o meu coração, os meus olhos espirituais, para que eu possa olhar dentro da palavra de Deus e trazer dentro da palavra de Deus exemplo daquilo que o Senhor fala, para que você possa entender, que nós possamos entender quem é o nosso Deus. Quem é o nosso Deus? O nosso Deus não falha, irmãos. Viu? Preste atenção. A palavra do Senhor de forma clara diz o seguinte: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Você não está aqui, meu querido irmão e irmã, você que está conosco nesta live, você não está aqui porque você escolheu, porque eu escolhi. Nós estamos onde estamos e pela graça somos o que somos, porque o Senhor nos escolheu. O Senhor nos escolheu. Viu? Não foi eu que fiz opção, não foi você que fez opção. Nós fomos escolhidos. Simplesmente nós dissemos sim ao convite do Senhor. Mas a escolha foi dele. Amém, irmãos? E você pode ter certeza absoluta que o Senhor não erra nas suas escolhas. Viu? O Senhor não fica equivocado nas suas escolhas. O Senhor não diz, puxa vida, escolhi o João, mas não sabia que ele era ruim desse jeito. E agora, o que eu faço com ele? O Senhor já me conhecia, o Senhor já te conhecia, conhece as tuas virtudes, conhece o teu coração, conhece os teus defeitos, as tuas falhas. O Senhor sabe aonde nós vamos acertar, o Senhor sabe aonde nós vamos errar. Amém, irmãos? Amém? Eu tenho a certeza absoluta que nem eu, nem você, nem ninguém jamais vamos tomar a Deus de surpresa em alguma coisa que de repente eu venha fazer ou você possa fazer, que realmente o Senhor já não soubesse disso. Mas independente de qualquer coisa, a palavra do Senhor diz que Ele me amou de tal forma que deu o seu único filho para que morresse no meu lugar e no teu lugar. É pelo amor do Senhor que nós estamos aqui. E eu já disse há pouco, eu e você fomos comprados por um alto preço. E o Senhor não vai nos perder. Amém? Você crê nisso? Você crê de coração? Louvado seja Deus. Então, meu querido irmão e irmã, para exemplificar aquilo que o Espírito Santo de Deus falou ao nosso coração até este momento, eu quero trazer para você um exemplo de um homem da palavra de Deus, um homem da Bíblia, que você conhece, que você já ouviu, talvez mesmo aquele que esteja dando os primeiros passos nos caminhos do Senhor já ouviu acerca deste homem, deste personagem bíblico, que eu quero trazer como exemplo daquilo que o Senhor está dizendo, que aquele que começou em nós a boa obra vai completá-la, vai aperfeiçoá-la até o dia da volta do Senhor Jesus. Que homem é este, pastor? Vou falar para os irmãos, para a igreja, a respeito de Pedro, o apóstolo Pedro, que todos nós conhecemos, todos nós já ouvimos. Amém, irmãos? Até as crianças na escola bíblica aprendem a historinha de Pedro. Então, eu creio, poderíamos citar tantos outros, ou qualquer outro, dentro da palavra de Deus,
mas foi o que o Senhor colocou no meu coração, o exemplo da vida de Pedro. E a primeira coisa que eu quero compartilhar com você, para você entender por que é que você foi escolhido, por que é que o Senhor te chamou, para que propósito o Senhor te chamou, e como Ele vai completar isso na tua vida. A primeira coisa que eu quero dizer, mencionando aqui algumas características a respeito de Pedro, que Pedro, ele era um homem comum, uma pessoa comum. Pedro não era ninguém da alta sociedade, Pedro não era ninguém influente em absoluto, não era nenhuma pessoa de destaque. Pedro, ele era um simples pescador, como tantos outros pescadores que existiam na época. Pedro era, a semelhança minha e tua, uma pessoa comum. Amém, igreja? Então, nós já percebemos que o Senhor não precisa que nós tenhamos qualquer título, que nós tenhamos qualquer referência, que nós tenhamos qualquer patente, para que nós sejamos escolhidos. Ele simplesmente olha e escolhe. Eu e você fomos escolhidos entre pessoas comuns. Isso já nos assemelha a Pedro. Amém, irmãos? Existem outras características aqui na vida de Pedro, que de repente alguém aqui pode até falar, puxa, o negócio aqui é comigo. Talvez outros não. Mas eu penso que de alguma forma todos nós em algum momento nós vamos nos encontrar em algumas dessas características. Essa primeira que eu disse aqui, eu tenho no meu coração que ela é comum para todos nós. Amém, irmãos? Nenhum de nós aqui fomos escolhidos por mérito. Fomos escolhidos pela graça, pela bondade, pela misericórdia, pessoas comuns, que foram escolhidos pelo Senhor. Mas ainda falando a respeito de Pedro, embora fosse um homem comum, Pedro tinha uma virtude que o Senhor encontrou nele, e uma virtude que o Senhor encontrou em mim e em você também. Que virtude era esta? A fé. Amém, irmãos? Pedro era um homem de fé. E nós estamos falando aqui de um homem, ainda antes de conhecer o Senhor, antes de ser chamado pelo Senhor. Os irmãos que conhecem a história sabem que Jesus chega com um grupo muito grande de pessoas à praia do Mar da Galileia, e ali estava Pedro com outros pescadores lavando as redes. Depois de terem passado uma noite toda pescando, sem apanhar absolutamente nada. E o Senhor pede a Pedro emprestado o seu barco, para que Jesus pudesse entrar nele, se afastar um pouco da praia e trazer ali o seu sermão, a sua mensagem às pessoas que estavam ali em pé. E Pedro faz isso. Jesus entra no barco de Pedro, se afasta um pouco, e o Senhor traz o seu sermão. Depois do Senhor Jesus ter pregado a sua mensagem, Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, agora você volta ao mar alto e lança a tua rede. Você vai agora e você vai pescar. Pedro já tinha passado toda a noite pescando. Não tinha apanhado absolutamente nada, não tinha pescado absolutamente nada. Não nos esqueçamos que Pedro era um pescador, um homem experimentado, um homem que tinha experiência, um homem que sabia que aquela hora do dia não era hora boa para se pescar. Um homem que conhecia, que sabia, que tinha as técnicas. Mas você não vai observar, você não vai encontrar nas Escrituras Pedro questionando a palavra do Senhor Jesus. Você não vai ver Pedro discutindo com Jesus, dizendo: Senhor, o Senhor não entende nada de pescaria. Viu? O Senhor é até um bom pregador, mas de pescar entendo eu. Essa hora do dia, já passamos a noite inteira pescando, não apanhamos nada. É isso que diz a Bíblia, irmãos? Não, não. Por quê? Porque quando o Senhor disse para Pedro: volta ao mar e lança a tua rede, Pedro disse: Senhor, já pescamos a noite toda, não apanhamos nada, mas pela tua palavra eu irei e lançarei a rede.
você pode ter, eu posso ter muitas experiências em muitas coisas, meu querido irmão, irmã, talvez e certamente nós temos pessoas aqui expertas em várias coisas, mas eu quero lhe dizer, independente da minha ou da tua experiência, independente do nosso conhecimento, da nossa expertise, quando a palavra do Senhor fala, ainda que contraria toda a lógica humana, a nossa fé tem que prevalecer. A nossa fé tem que prevalecer. Foi a palavra do Senhor quem disse. Então, ainda que ela contrarie os homens, a ciência, a tecnologia ou qualquer outra coisa, se foi a palavra do Senhor que disse, eu creio. Amém, irmãos? Pedro era um homem de fé. Muito embora ainda, neste momento, ele não tinha sido chamado, ele foi chamado logo em seguida. E os irmãos que conhecem a história sabem bem. Quando Pedro volta, em obediência à palavra do Senhor, crendo na palavra do Senhor, ele lança a rede, e tamanha foi a quantidade de peixes que eles apanharam, que a palavra de Deus diz que as redes se rompiam, eles precisaram chamar outros barcos, para ajudar e encheram os barcos que estavam ali. Amém, igreja? E aí ele volta para a praia, e agora o Senhor diz, agora você larga a rede, porque a partir de agora você vai ser pescador de homens. Ali então acontece o chamado de Pedro. Amém, irmãos? Mas Pedro era um homem comum, dentre todos os homens, porém um homem de fé. E aí ele começa a caminhar com Jesus. Mas quando ele começa a caminhar com Jesus, nós vamos descobrir pela palavra de Deus, que Pedro era um homem de um temperamento difícil. Eu não sei se alguém aqui consegue se enxergar, né? Talvez não, né? Talvez não tenha ninguém aqui de temperamento difícil. Mas Pedro era. Pedro não foi um camarada fácil para lidar com ele, não. Mas o Senhor o havia chamado. O Senhor o havia escolhido. E este homem de temperamento difícil, ele foi sendo tratado pelo Senhor. Mas dentro desse temperamento difícil de Pedro, eu coloquei aqui algumas características, só para você observar que o Senhor não erra quando Ele escolhe, e o Senhor não está preocupado com aquilo que você é, com aquilo que você foi, mas com aquilo que o seu Espírito vai fazer em nós. Pedro era também um homem de palavras e atitudes rápidas, mas vacilantes. Você que conhece a palavra de Deus, você conhece a história de Pedro. Jesus falava alguma coisa, Pedro era o primeiro que chegava. Jesus ia falar alguma coisa, Pedro já era o primeiro que agia. Nós nos lembramos, por exemplo, dessa atitude rápida e destas palavras rápidas e vacilantes, e atitudes vacilantes de Pedro, quando à noite eles estão em meio ao mar alto. Jesus havia ficado para trás para orar, depois Jesus vem caminhando sobre as águas, e de repente eles olham e vê aquele vulto, e o texto sagrado diz que eles imaginam até que fosse um fantasma, e Jesus fala, não temas, sou eu. Quem é que toma a frente? Quem é que toma a dianteira? Quem é o homem de palavras rápidas e atitudes rápidas? Pedro. Senhor, se é o Senhor de fato, manda eu ir ter contigo por sobre as águas. E qual foi a resposta que ele ouviu? Vem. E o que foi que ele fez? Foi. Amém, irmãos? Palavras rápidas, atitudes rápidas. O que o Senhor falava, Pedro estava com a resposta ali na ponta da língua. Não sei se você conhece alguém que tem essa característica. O que você vai falar para ele, a resposta já está na ponta da língua. Pedro era assim. Pedro era um homem de atitudes rápidas. O Senhor falava, ele já estava agindo. Aliás, isso me fez lembrar, inclusive eu contei pela manhã, uma historinha que eu contei há muitos anos na igreja, já há muitos anos, depois eu me esqueci dela, e hoje eu acabei me lembrando dessa questão de atitudes rápidas, e o que eu vou contar aqui, irmãos, é uma história, uma história, viu? É uma fábula, só para ilustrar o que nós estamos falando. Não vai procurar na Bíblia, porque você não vai achar isso aí não, viu? Você não vai achar. Mas conta-se, nessa fábula, nessa história, que no início da criação, quando o Senhor criou todas as coisas, o Senhor quis chamar o marimbondo e a abelha para ensiná-los a produzir o mel. Então chamou o marimbondo, chamou a abelha e falou, senta aqui,
que eu vou ensinar para vocês agora, vocês vão produzir um produto bacana. Através do néctar, das flores, das frutas, né, vocês vão produzir o mel. E senta ali o marimbondo e a abelha e ficam olhando para o Senhor, para o Criador, para o Todo-Poderoso, e ele começa a ensinar como formar a colmeia, né, como criar os favos, e ele está ali explicando, e os dois ali atentos, e o Senhor termina de explicar como é que se constrói, como é que se fabrica os favos, a colmeia, e ele vê o marimbondo já batendo as asinhas para subir, o Senhor fala, não, mas eu não terminei ainda, calma. Falou, não, Senhor, já entendi tudo, não, mas eu não acabei, não, eu já sei como é que faz, vai embora, vou. E a abelha ficou ali, e o Senhor terminou de explicar para ela como é que se produzia o mel. Por isso que hoje você encontra a casa de marimbondo, só com a colmeia, só com o favo, mas seca, porque ele não aprendeu a produzir o mel. Pessoas de atitudes rápidas, não é? E que na verdade não são prontas para ouvir, para aprender, para poder avaliar, para tomar a atitude certa. Pedro era esse. Senhor, se é o Senhor, manda eu ir ter contigo por sobre as águas. Então vem, Pedro. Ele pegou e foi mesmo. Só que o que aconteceu? Quando ele começou a sentir as ondas bater no seu corpo, o vento soprar contrário, a palavra de Deus diz que Pedro afundou. E aí ele gritou, Senhor, socorre-me. E o Senhor o levanta pela mão. Amém, irmãos? Esse era Pedro, né? Talvez como alguns de nós. Pessoas de palavras rápidas, atitudes rápidas, mas às vezes vacilante. Mas e daí? O Senhor Jesus deixou Pedro morrer afogado? O Senhor Jesus levou Pedro para o barco e deu um chá nele e falou, você vai embora porque você não serve para ser meu discípulo? Foi assim? Claro que não. Aquele que começou em nós a boa obra vai completá-la. Amém, irmãos? Pedro, uma das características ainda de Pedro, era um homem explosivo. Isso me faz lembrar aquele momento em que Jesus estava ali no Monte das Oliveiras com seus discípulos após a celebração da ceia, ou da Páscoa, e Jesus sobe, Judas não está no grupo, dali a pouco chega Judas, com alguns dos principais dos sacerdotes e alguns soldados romanos para prender Jesus. Quando ele vê, quando Pedro observa que a intenção daqueles ali era prender Jesus, para levar Jesus, Pedro saca da espada e corta a orelha do soldado. Explosivo, explosivo. Mas aí o Senhor fala, Pedro, calma, não faça assim não, viu? Saiba que aquele que ferir com ferro também será ferido, aquele que matar com ferro, ele morrerá, então não faça dessa forma não. Tomou a orelha do homem e colocou de volta no lugar. Amém, irmãos? Mas ele fez aquilo por quê, irmãos? Pelo amor ao seu Senhor. Ele não queria ver o seu Senhor ser preso. Então ele toma uma atitude explosiva, mas o Senhor fala, calma. No entanto, você vai observar pouco tempo depois, que este mesmo Pedro explosivo, que se posicionou para defender o seu Senhor, ele vai se acovardar, ele vai ter medo, porque o Senhor diz para eles ainda, ali naquele tempo, naquele momento, Pedro disse o seguinte, Senhor, aonde o Senhor for eu irei, se o Senhor tiver que morrer eu vou morrer, eu dou a minha vida pelo Senhor. Ele falou, não fala isso não fala porque não é assim. Não, Senhor, pode contar comigo. Você conhece pessoas, que de repente existe um plano, existe um projeto, existe um trabalho para ser feito na igreja, ou mesmo em casa, ou qualquer outro lugar, que a pessoa se coloca, não, pode contar comigo, não, estou com você, estou te abraçando, vamos junto até o fim, se é para morrer, nós vamos morrer junto. Não fala assim, porque não vai dar certo. Ainda hoje, antes que o galo cante, 3 vezes você vai me negar. Amém, irmãos? E foi o que aconteceu. A palavra do Senhor diz que Jesus estava sendo julgado ali pelo Sinédrio, Pedro estava lá no pátio, se aquecendo, junto com algumas outras pessoas, passa alguns serviçais do templo, do sacerdote, e vê e fala, você é um deles. Não sei quem é. Não, você também é galileu, até a tua fala te denuncia. Não sei quem é não. Esse foi Pedro, irmãos. Esse foi Pedro. Jesus foi crucificado, Jesus foi sepultado,
E a palavra de Deus diz que os discípulos todos se entristecem, ficam amedrontados. Ao terceiro dia o Senhor Jesus ressuscita e vai resgatar Pedro novamente. E Jesus fica 40 dias juntamente com aqueles discípulos, dando-lhes as últimas instruções, né? E das instruções que o Senhor dá a eles é que eles seriam testemunhas do Senhor, que eles pregariam o evangelho do Senhor, que eles receberiam o poder do Senhor para curar os enfermos, para expulsar os demônios. No nome do Senhor eles falariam outras línguas, no nome do Senhor eles pisariam serpentes e escorpiões, e ainda que bebessem qualquer coisa mortífera não lhes faria dano algum. Mas o Senhor disse: antes que isto se faça, antes que isso aconteça, vocês permaneçam em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Aí o Senhor passa ali 40 dias, e a palavra do Senhor diz que eles estavam ainda no Monte das Oliveiras, no 40º dia, quando de repente Jesus começa a subir aos céus, ascender aos olhos de quase 500 pessoas que estavam ali reunidas, e eles ficam olhando, observando. Jesus vai para o céu, tem 2 anjos ali que falam com eles, né? Mas eles saem dali, aqueles discípulos, com aproximadamente 120 pessoas, das 500 que estavam ali, 120 pessoas vão para o cenáculo, esperar a promessa do revestimento de poder. Eles nem sabiam o que era, eles nem entendiam o que é que iria acontecer, mas o Senhor disse que eles receberiam poder, e eles receberiam poder, então nós vamos esperar este poder. E eles permanecem ali naquele cenáculo, né, naquela sala, reunida ali quase 120 pessoas, e a promessa do Senhor acontece, né, exatamente no dia da festa de Pentecostes. A palavra do Senhor diz que o Espírito Santo vem sobre aquele lugar e enche aquelas 120 pessoas que estavam ali, e elas começam a falar em outras línguas, e a palavra de Deus diz que como chamas de fogo viram repartidas na cabeça de cada um daqueles, e o alvoroço foi tão grande ali dentro daquela sala, que chamou a atenção daqueles que estavam do lado de fora, porque era um dia de festa para os judeus, e tinha vindo homens de todas as nações em volta, e vieram para Jerusalém para esse dia de festa, e ouvindo aquele barulho, aquele tumulto, eles vêm ali para aquele cenáculo, e a palavra de Deus diz que aqueles homens que tinham línguas naturais, né, diferente, porque um era de uma nação, outro de outra, embora todos fossem judeus, eles vieram e começaram a ouvir aqueles que estavam falando em línguas, cada um na sua própria língua de origem, e muitos ficaram maravilhados com aquilo. Que coisa fenomenal, que coisa extraordinária. São galileus, nós estamos ouvindo na nossa própria língua, um fenômeno maravilhoso. O Senhor Jesus disse a eles: falarão novas línguas, falarão outras línguas. Mas de repente alguém diz: imagina, isso não é nada, isso aí, esses homens estão embriagados, esses homens estão bêbados. Estão bêbados. E aí então nós voltamos na história de Pedro. Amém, irmãos? Pedro, não aquele Pedro, né, cheio de erros, de defeitos, que nós vimos antes de ser tratado pelo Espírito Santo, antes de ser trabalhado pelo Espírito Santo, mas agora um Pedro cheio do Espírito Santo, um Pedro que recebe o Espírito Santo, como você, meu querido irmão e irmã, já recebeu o Espírito Santo, como você já tem o poder para fazer a obra de Deus. A palavra do Senhor diz que este Pedro, cheio do Espírito Santo agora, ele se levanta, e vamos ver o que diz Atos capítulo 2, no versículo de número 14. Não estamos mais falando daquele Pedro acovardado, aquele Pedro amedrontado, aquele Pedro explosivo, mas estamos falando agora de um Pedro cheio do Espírito Santo. O que nós falamos até aqui, meu querido irmão e irmã, foi antes de você ser cheio do Espírito Santo, mas agora o Espírito Santo está em mim e em você. Atos 2,14 diz assim: Pedro, porém, pondo-se em pé, veja bem que tinha outros 10 além de Pedro, e além dos 11 que estavam ali, tinha ainda pelo menos mais quase 110, eram 120, mas quem é que se levanta, irmãos? Pedro. Preste atenção, aquela característica de Pedro,
que até então tinha sido negativa em muitos momentos. Foi essa mesma característica que o Espírito Santo de Deus usou para fazer de Pedro um instrumento poderoso nas mãos do Senhor. As nossas características, aperfeiçoadas pelo Espírito Santo de Deus, vai nos levar, queridos irmãos, a realizarmos grandes coisas para o Senhor. Amém? O Senhor não vai mudar, né, a tua característica, não. Eu era um homem explosivo. Alguém pode pensar, agora eu virei um tapete, pode pisar por cima de mim, que não tem problema nenhum. Não. Você vai continuar sendo um homem explosivo, uma mulher explosiva, cheia de energia, cheia de vigor, para fazer a obra de Deus. Para fazer a obra de Deus. Amém, irmãos? Não para sair cortando a orelha de ninguém, mas para fazer a obra de Deus. Pedro, ele era um homem explosivo. Era um homem que se adiantava, se antecipava, se colocava à frente. Aqui, cheio do Espírito Santo, não foi diferente. Sim ou não? Sim ou não? Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus e todos que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. E aí Pedro continua, nós não vamos ler tudo aquilo que Pedro falou, porque é muito. Mas Pedro continua: estes homens não estão embriagados como vocês estão pensando, não. Sendo agora 9 horas da manhã. Mas o que vocês estão observando aqui é aquilo que foi dito pelo profeta Joel, que nos últimos dias o Senhor derramaria do seu Espírito Santo sobre toda a carne. E é isso que está acontecendo aqui. E Pedro prega uma palavra, traz um sermão poderoso, na unção do Espírito Santo, e nós vamos ver o resultado disto no versículo de número 41, Atos 2, 41. O que diz aqui, irmãos? De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Amém, irmãos? Amém, irmãos? A mensagem trazida por um homem cheio de defeitos, cheio de imperfeições, mas que trabalhado e usado pelo Espírito Santo de Deus, está agora não só produzindo, mas está reproduzindo em almas, em vidas. Quase 3.000 almas. Irmãos, vocês que estavam conosco lá no salão sexta-feira, vocês viram o meu contentamento em batizar 21 pessoas. Você imagina o dia que nós batizarmos 3.000? E vamos batizar 3.000 irmãos? Sim ou não? Preste atenção, dia 25 de setembro já tem um batismo, hein? Começa a trabalhar agora aí. Começa a trabalhar, dia 25 de setembro, domingo, depois do culto da noite, nós já teremos mais um batismo. Fica uma semana batizando aí. Vamos batizar de dia e de noite. Porque o Espírito Santo está em nós. Amém, irmãos? Eu e você somos chamados pelo Senhor, aqueles que já estão amadurecidos, aqueles que têm conhecimento, aqueles que são cheios do Espírito Santo, e todos nós podemos ser e somos cheios do Espírito Santo. Nós já podemos começar a trabalhar e a produzir para o reino de Deus e reproduzir em vidas, em almas para o reino do Senhor. Então aquele Pedro, um homem comum, porém cheio de fé, mas com as suas características negativas, trabalhado, tratado pelo Espírito Santo, se transformou neste grande pregador e ganhador de almas. Vamos ver ainda mais a respeito deste Pedro transformado, desse Pedro cheio do Espírito Santo. Atos capítulo 5, versículo 15 e 16. Atos capítulo 5, verso 15 diz assim: de sorte que transportava os enfermos, ou seja, as pessoas transportavam os enfermos para as ruas, e os punham em leitos e em camilhas, para que quando ao menos, o que, irmãos? A sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles, verso 16, e até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais eram todos curados. Amém? Através de quem, irmãos?
Através de Pedro. Amém? Através de Pedro. Se o Senhor fez com Pedro, o Senhor faz comigo. Se o Senhor fez com Pedro e comigo, faz com você. O Senhor faz com cada um de nós. Amém, irmãos? Aquele que começou em nós a boa obra vai completá-la. Viu? Vai aperfeiçoá-la. Você não é menos, não. Viu? Você não corre nenhum risco, não. Enquanto você permanecer submisso ao Espírito Santo de Deus, o Senhor vai trabalhando em nós e levando-nos ao centro da vontade de Deus. Quero dizer ainda, e nós já estamos encerrando, irmãos, que este Pedro, que nós já falamos da característica dele lá de trás, lá do passado, mas agora cheio do Espírito Santo transformado, é um pregador eloquente, fervoroso e poderoso da palavra, que almas se rendiam ao Senhor Jesus, eram batizados por conta das suas pregações. Se torna alguém, queridos irmãos, que a sombra de Pedro, não precisava nem colocar a mão, irmãos, era a sombra, né? A sombra. Pedro passava, os enfermos estavam ali, a sombra de Pedro curava. Este Pedro é usado por Deus, né? E traz fundamentos para a doutrina da igreja. Nós temos duas epístolas, duas cartas que foram escritas por Pedro. É claro que hoje nem eu nem você mais somos usados nesse sentido, mas eu estou aqui me referindo à forma como Deus usou, como o Espírito Santo trabalhou. Os fundamentos da igreja estão sobre as palavras dos profetas e dos apóstolos, é o que diz a própria Escritura. E Pedro foi um desses, juntamente com outros, e Paulo, sobretudo, que colocou os fundamentos, as doutrinas da igreja. Um homem que nós sabemos, a própria palavra de Deus diz, que ele era iletrado, talvez até analfabeto, não sei, ou semi-analfabeto, mas era alguém iletrado, e que recebeu do Espírito Santo de Deus a revelação para fundamentos da igreja do Senhor Jesus por toda a eternidade. Amém, irmãos? Aquele que começou em nós a boa obra vai completá-la. Você não foi chamado para ficar no meio do caminho, nem para ser um zero à esquerda. Você não foi chamado, meu querido irmão e irmã, para ser estéril. Você foi chamado para produzir e reproduzir, em nome de Jesus. E eu termino esta mensagem, termino esta palavra, falando ainda a respeito de Pedro. Lembrando, irmãos, que segundo a história, isso não está escrito na Bíblia, Segundo a história, segundo a tradição, Pedro ele foi martirizado. Pedro, assim como os outros apóstolos, se tornaram mártires. No ano 65 da nossa época, da nossa era, provavelmente, no ano 65, durante o império de Nero, o governo de Nero, perseguidor da igreja do Senhor naquele tempo. E a história conta, a cultura conta, não podemos afirmar isso porque não temos isso dentro da palavra de Deus, mas diz que quando houve a perseguição em Roma, os discípulos, os irmãos ali da igreja, falaram com Pedro para que Pedro fugisse, para que Pedro fosse embora. E Pedro resistiu, Pedro resistiu, não queria fugir, não queria ir embora, ele queria enfrentar a situação, mas de tantos irmãos falarem com ele, conseguiram convencer Pedro, para que Pedro fugisse, para que Pedro escapasse com vida daquela perseguição que Nero havia imposto sobre a igreja, especialmente sobre os líderes da igreja, e Pedro era um dos líderes da igreja naquele tempo. E a palavra do Senhor não, perdão, a história conta, a cultura conta, que Pedro então se convence, se deixa convencer pelos irmãos e vai saindo da cidade. Quando ele chega diante dos portões de Roma, diz que ele encontra o Senhor Jesus que está entrando, está vindo para a cidade. E ele pergunta: Senhor, para onde vais? E o Senhor lhe diz: eu vou ser crucificado novamente. E Pedro entendeu, preste atenção, irmãos,
Para você não interpretar errado o que o pastor está dizendo. Nós estamos falando aqui de algo que não é bíblico, amém? Mas que faz a gente pensar, né? Quando Pedro ouve o Senhor dizendo, eu vou para ser crucificado de novo, Pedro entendeu que aquele seu ato era um ato de covardia, e que se ele escapasse, se ele fugisse, realmente ele estava crucificando novamente o Senhor Jesus. E ele então volta outra vez para junto dos irmãos, e aí Pedro é preso e é dado a sentença de morte, para que Pedro seja crucificado, semelhante a Jesus. O teu Senhor foi crucificado, você não nega o teu Senhor, então você vai ser crucificado também. E aí Pedro diz o seguinte, então me crucifiquem de cabeça para baixo, porque eu não sou digno sequer de morrer como o meu Senhor morreu. Amém, irmãos? Então é desta forma que Pedro termina a sua trajetória. Um homem que realmente começou com todas as suas fraquezas, com todas as suas falhas, mas que ao longo do tempo, através do processo de Deus, do Espírito Santo de Deus, foi sendo trabalhado e sendo aperfeiçoado, até que ele chegasse na glória do Senhor. E o Senhor me deu um tema para esta mensagem, e eu deixei esse tema de propósito para trazer aqui ao final. O tema da nossa mensagem é ser fiel até a morte. Amém? Aquele que começou em você, meu querido irmão e irmã, você que batizou-se agora na sexta-feira, aquele que começou em você, meu querido irmão e irmã, que batizou no outro batismo passado, aquele que começou em você no ano passado, há 5, há 10 anos, há 20, 30 ou 50 anos atrás, a boa obra, Ele vai completá-la, e nós vamos chegar juntos na glória do Senhor nosso Deus. Não tenha medo. Não se preocupe com os teus tropeços, não se preocupe com os teus fracassos, não se preocupe com a tua queda. A única coisa que eu e você não podemos fazer é endurecer o nosso coração para o Espírito Santo. Sempre que eu e você estivermos abertos ao tratar, ao trabalhar, ao mover do Espírito Santo, o Senhor vai nos colocar de pé, vai nos restaurar e vai nos fortalecer até que cheguemos à estatura do varão perfeito, que é Jesus Cristo, e estejamos todos na glória do Senhor. Se esta palavra falou ao teu coração, aplauda e glorifique o Senhor. Louvado seja Deus. Coloque-se de pé no teu lugar. Como é glorioso, né, irmãos? Como é glorioso nós ouvirmos, nós sabermos pela palavra de Deus, que nós fomos chamados, e que a nossa salvação, a nossa vida eterna já está garantida, viu? Mas eu já tropecei, eu já falhei, Todos nós já tropeçamos, todos nós falhamos, e é possível que ainda muitos de nós, e em muitos outros momentos, venhamos a tropeçar e falhar, mas o Senhor não desistiu de nós, o Senhor não desistiu de nenhum de nós. Feche teus olhos e fale com Deus. Querido Deus e Pai, no santo e bendito nome de Jesus, sou grato a Ti, Senhor, pela palavra que o Senhor trouxe ao meu coração, e eu compartilhei com a Tua igreja neste dia, neste tempo, ó Deus, em que nós estamos vivendo, Senhor, a alegria, a felicidade de vermos vidas se rendendo aos Teus pés, Senhor, dando início a esta caminhada de fé. Senhor, a Tua palavra falou conosco nesta noite, que aquele que começou em nós a boa obra, há de aperfeiçoá-la, há de completá-la até o dia do Senhor. Ó Deus, e nós já dissemos pelo Teu Espírito, que isto não é apenas uma intenção do Teu coração, mas isso é uma promessa de um Deus fiel, que não muda e que não falha. Por isso nós Te louvamos, nós bendizemos, nós glorificamos o Teu nome, como vaso nas mãos do oleiro, assim nos colocamos nós das Tuas mãos. Continue trabalhando, Senhor, conosco, através
através do Teu Espírito Santo, continue trabalhando nas nossas vidas, tirando de nós todas as impurezas, todas as imperfeições, tudo aquilo, meu Deus, que não se harmoniza com a Tua santidade. Faça de cada um de nós, os Teus filhos, vasos que glorifiquem o Teu nome, vasos que possam honrar, Senhor, a Tua casa, e vasos que possam receber do azeite da Tua unção, para que nós sejamos Tuas testemunhas, Senhor, ó Deus, não apenas em palavras, Senhor, mas também em poder, como foi Pedro, como foi todos aqueles chamados e escolhidos pelo Senhor. Que assim seja, meu Deus, na vida de cada um de nós, os Teus filhos, daqueles que estão conosco neste culto, Pai, ainda que seja à distância. Trabalhe e opere, Senhor, é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Amém.